Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Marieta e nós estamos aqui mais uma vez reunidos para dar continuidade ao estudo da obra Renúncia, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nossos encontros são semanais, estamos sempre aqui, a cada vez que estamos estudando, relendo, nos aprofundando nos conhecimentos, nos ensinamentos trazidos a nós por Emmanuel, com esta bela obra. E para que possamos ter a ambiência adequada ao estudo, leremos então uma página do livro Palavras de Vida Eterna, trazido a nós também por Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem de hoje é a mensagem número 6, intitulada No Rumo do Amanhã. E Emmanuel destaca a passagem de Marcos, capítulo 8, versículo 33, que nos trazem as palavras de Jesus. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Vamos ver as considerações que Emmanuel nos traz sobre as palavras de Jesus. Lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente retiram-se da terra criaturas cujo passo se imobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Estendem os braços para o ouro que amontoaram, contudo, esse ouro apenas lhes assegura o mausoléu em que se lhes guardam as cinzas. Alongam a lembrança para o nome em que se ilustraram novos eventos humanos, todavia, quase sempre a fulguração pessoal de quem se vira o objeto apenas lhe acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Contemplam o campo de luta em que desenvolveram um transitório domínio, mas não enxergam senão a poeira de desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Sim, em verdade, passaram no mundo em carros de triunfo na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios no culto ao egoísmo e ao orgulho, à intemperança e à vaidade que lhe desvastaram a vida. E despertam, além da morte, sem recolher-lhe a renovadora luz. Recorda os que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores, dos que choram as horas perdidas e procuram, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda, porque, consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Um verdadeiro alerta trazido a nós, partindo das palavras de Jesus. Que pensemos bem e aproveitemos bem a oportunidade reencarnatória para nos melhorarmos, para sermos discípulos do Mestre. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui para nos aprofundarmos mais e mais na obra Renúncia, que tantos ensinamentos nos tem dado. Que possamos refletir por tudo aquilo que iremos aprender hoje e levarmos cada um dos ensinamentos para a nossa vida diária. Se conosco, abrilhantando
este momento de estudo. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, amigas, vamos dar início ao nosso estudo fazendo aquele breve retrocesso ao estudo anterior para nos situarmos na história. Então, aqui nas minhas anotações, vemos que nós estávamos acompanhando o diálogo de Cirilo com seu tio Jacques, quando de sua visita à cidade de Blois. Então, o tio de Cirilo, né, Jacques, o aconselha a casar antes de ir fazer a sua visita à Irlanda para conversar com os pais, conversar com os familiares sobre as suas intenções de casar, as suas intenções de matrimônio, né? Mas ele aconselha, então, que ele case primeiro e vá depois, para evitar qualquer interferência, né, que poderiam colocar em risco suas decisões. Eles conversam muito, ele conta de suas experiências, do porquê dele pensar assim, e, e disse que ele ficasse tranquilo, que ele Jacques, comunicaria seu irmão, seu pai de Cirilo, seu irmão Samuel e sua cunhada sobre as suas intenções de matrimônio, né? E sobre essa decisão, e que havia dado permissão a ele para o casamento. Depois, então, Cirilo traz a ele a sua preocupação de estar tendo os problemas financeiros para poder assumir um matrimônio, né? E ao que o tio Jacques, então, diz que dará a ele 2.000 escudos, o que parece ser uma soma volumosa, pois que Cirilo fica muito agradecido, não é? E tem os seus problemas resolvidos. A conversa se alonga, até que certa hora, já eram 11 horas da noite, o tio Jacques diz que precisa tomar seus remédios, e Cirilo então se recolhe para dormir, e quando Jacques vai à copa para pegar seus remédios, ele encontra a filha, Susana, que diz a ele que ouviu toda a conversa entre os dois, e ela então confessa, né, conta que é apaixonada, né, que ama Cirilo, e que se diz inconformada, conta a ele que está inconformada com a decisão tomada por Cirilo de casar, né? Jaca então fica profundamente preocupado, porque não há nada que ele possa fazer, né? Mas o que ele decide então é aconselhar a sua filha para que ela pense numa outra situação, esqueça dessa questão, porque um dia ela há de encontrar alguém que a ame também, né? E que não guardasse rancor a Madalena, né? E a orientou a aceitar a vontade de Deus, né? Para que pudesse, que tudo se acalmasse, né? E diante de todos os conselhos dados de forma muito amorosa por seu pai, Susana guardou para si, não deixou transparecer, mas guardou para si toda a sua revolta. E confessou ao pai que seria incapaz de assistir à cerimônia das núpcias, né, do casal. Então, o pai sugere uma viagem dela à Irlanda, para se parecer, para se distanciar, apesar de ser inverno, né, porque o casamento se daria no Natal, no dia 25 de dezembro. Então, as viagens são mais difíceis, né, nessa época, mas que ele, mesmo assim, ele autorizava. E aí, Cirilo retorna a Paris, conta tudo que se passou para Madalena e escreve uma carta aos pais
de Madalena para contar das suas intenções. Os pais ficam felizes, mas ao mesmo tempo preocupados porque teriam que conversar com Antero, o sobrinho que eles sabiam que guardava a esperança, né, de contrair matrimônio com Madalena. E ele e Dom Inácio, né, Antero e Dom Inácio discutiram, mas Dona Margarida buscou serenar o coração de Antero, né, para que se aquietasse e assim como Jacques fez com Susana, ela fez com Antero, dando conselhos, falando que tudo passa, que eles não podiam agir contra a vontade de Madalena, que ela era uma boa filha, nunca havia dado motivos para eles irem contra a decisão dela, né? E Antero ouve tudo aquilo e, por um momento, ele até realmente se aquieta, né? Mas, por dentro, ele maquinava vingança contra Dom Inácio, por causa das coisas que ele disse enquanto eles discutiam, e porque não desistiria de Madalena, né? Quando soube, inclusive, né, de dessa união que iria acontecer com a aprovação de Dom Inácio e Dona Margarida, ele ficou bastante contrariado e disse que ia manter, né? Ele começou a ter esses desejos de vingança, né? E que não iria desistir de Madalena. Então, nós paramos o estudo nessa etapa da história, e para quem tem essa edição do romance, paramos então no segundo parágrafo da página 67. Vamos aqui dar início ao estudo. Desculpa. Então, continuamos. Após o incidente doméstico, né, toda essa discussão, as revelações trazidas a ele, Antero dissimulou, porque ele era uma pessoa dissimulada, né, dissimulou com habilidade o odioso rancor que lhe anuviava o espírito e pareceu resignado com a marcha dos acontecimentos. Lembrando que aqui, que no estudo anterior, nós nos aprofundamos, né, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre essas questões dos ciúmes, a inveja, do ódio, né? Então, ele continua aqui. Então, nós agora entendemos, né, o que representa para as pessoas ter estes sentimentos, né? Cirilo e Madalena estavam longe de pensar nas maquinações sombrias do primo, que lhes presenciava o romance de amor entre sorrisos inefáveis e complacentes. Mal sabiam eles, né? E as semanas corriam formosas e calmas, enfeitadas de projetos deliciosos para o porvir. Susana, por sua vez, em virtude da influência paterna, ocultou o ódio mortal. Então, Antero tinha aquele odioso rancor e Susana um ódio mortal, né? Todas essas emoções extremamente negativas, né? Que lhe intoxicava o coração. Não poderia ser diferente. Intoxicava o coração dela e ao de Antero também, né? E nas festividades com que foi solenizado o casamento de Carolina, sua irmã, na pacata cidade de Blois, procurou reaproximar-se de Madalena com hipocrisia surpreendente. Então, ela aproveitou a vinda de Cirilo com Madalena para
dar início aos seus planos, né? Fazendo-se hipocritamente feliz com a estadia deles ali, né? No baile, exibira preciosa fantasia, tranquilizando o velho Jaque pelo ruidoso prazer e acolhimento carinhoso que dispensava aos noivos vindos de Paris. Tudo, afinal, parecia, parecia concorrer para a felicidade dos jovens, que não cabiam em si de contentamento e esperança. Longa carta dos pais de Cirilo dava conta de seu assentimento ao matrimônio, em vista das afetuosas observações de Jaque. Endereçavam ao filho e à futura nora votos de felicidade e paz e lamentavam a impossibilidade de uma excursão à França para abraçá-los pelo auspicioso, né, pelo promissor acontecimento. Madalena sentiu-se mais tranquila após esta carta, desvanecendo os derradeiros resquícios de inquietação, os derradeiros vestígios, né, da inquietação. O jovem Davenport, plenamente identificado com os futuros sogros, sem maior experiência do mundo, concordou satisfeito com a solicitação para morarem todos juntos. Dom Inácio Villamil foi o primeiro a tanger, né, a tocar o assunto, alegando a moléstia da esposa e o seu demasiado apego à filha. A jovem sempre constituíra o amparo de sua casa e o conforto de seus dias. Filha única, Madalena resumia para os genitores amorosos o ponto central de seus interesses afetivos. Dona Margarida andava sempre enferma, enquanto a ele, de há muito, não se sentia menos abatido. A ausência da filha sepultaria o ambiente doméstico em tristeza irreparável. Consentindo em casá-la, não desejavam pensar no seu afastamento e sim na aquisição de mais um filho, que seria o genro, a dilatar-lhes o patrimônio de santas esperanças. Não somente os aspectos espirituais foram lembrados. Semelhante decisão pouparia aos cônjuges a laboriosa montagem de uma casa com todos os requisitos da vida comum. Dom Inácio ponderou as mínimas conveniências de fundo econômico, imprimindo às palavras a força poderosa de suas convicções. De suas convicções íntimas, desculpem. Cirilo ouviu-lhe os pareceres com atenção, acedendo, comovido aos seus pedidos. E, compreendendo as dificuldades de ordem material, procurou aplanar todos os obstáculos defrontados pela família da noiva. E foi assim que, numa atmosfera de profunda simplicidade e simpatia, realizaram-se as núpcias de Madalena com o rapaz irlandês, no modesto templo consagrado à memória de Santa Genoveva, em Paris. Aqui nós temos uma nota do autor, né, uma nota de Emmanuel, que é sobre essa Santa Genoveva. Eles não nos referimos à abadia de Santa Genoveva, que se localizava antigamente ao sul de Paris. Então, é uma outra, Santa Genoveva. Carolina e o esposo, que passaram a residir em remoto vilarejo do norte, não se abalançaram a viajar com frio intenso, e Susana, depois de ligeiras providências na capital francesa, partira dias antes para a Irlanda, em companhia de uma família amiga de Alençon, uma cidade na Normandia, mas o generoso Jacques tomara um carro em Blois, a fim de assistir à cerimônia modesta, trazendo carinhosas lembranças do seu velho parque para os noivos queridos. Com exceção de 3 amigas dedicadas da jovem, inclusive Colette e Cecília, a solenidade foi apenas acompanhada pelo tio de Blois, pelos pais da noiva e por Antero de Oviedo, que dissimulava dificilmente o ódio que lhe corroía a alma ardente.
Cirilo e Madalena, porém, naquele instante, ignoravam que houvesse perversidade na terra e não queriam saber de homenagens mundanas. Unidos no seu imenso amor perante o altar dedicado à padroeira de Paris, foi com sublime enlevo que receberam a bênção do sacerdote, em nome de Deus. Contemplaram-se reciprocamente em seus votos de imperecível aliança, como se estivessem atravessando naquela hora as portas brilhantes do paraíso. E entre os amplexos afetuosos, entre os abraços afetuosos que o cercaram em doce vibração de carinho, o jovem par, fremente de alegria, acreditou haver encontrado o ninho da felicidade perpétua. Então, estavam casados. E aqui, então, terminou o segundo capítulo da primeira parte. E vamos, então, começar o terceiro capítulo, intitulado A Caminho da América. A chegada de Susana à herdade dos Davenport, a propriedade rural dos Davenport, então ela já foi para a Irlanda, né? Nos primeiros dias de dezembro, em Belfast, assinalou acontecimentos de importância no ambiente doméstico. Então, antes da cerimônia das núpcias de Madalena e Cirilo, ela chegou na propriedade rural da família Davenport, em Belfast, na Irlanda do Norte. Né? Samuel e Constância, pai e mãe de Cirilo, Samuel e Constância, sua esposa, receberam a sobrinha com satisfação inexcedível. A moça, no entanto, não conseguiu disfarçar a surpresa que lhe causavam as modificações ali havidas. A propriedade ia em franca decadência. Os apartamentos da casa haviam perdido a formosa ornamentação de outros tempos. Samuel dava a impressão de profundo desalento, enquanto a esposa, de olhos encovados, parecia refugiar-se na paciência ao torvelinho de amarguras que lhe feriam o coração. Guilherme, Patrício, Jacques, Carlos, Doroteia e Helena, os 6 irmãos menores de Cirilo, estavam pálidos e mal nutridos. Então, a família era grande, né? Eram 7 filhos, né? Cirilo, mais velho, que estava distante, e estes todos, os 6 irmãos menores. Susana percebeu que os golpes do infortúnio continuavam vibrando naquele lar amoroso, que vinha arrostando, afrontando as perseguições religiosas durante muitos anos. Procurou, contudo, dissimular a decepção e passou o primeiro dia de permanência na graciosa vivenda próxima de Belfast, em doce relembrança de episódios familiares, acumulando a bondosa constância de cariciosas consolações. Mas, após o jantar muito simples, procurou isolar-se com os tios na varanda ampla que dava para um trato de terra empobrecida, buscando sondar os pensamentos relativamente à penosa situação que atravessavam. Infelizmente, declarava Samuel, evidenciando enorme desânimo, nada mais temos a esperar do torrão que nos viu nascer. As crueldades iniciadas aqui pelos mensageiros de Cromwell foram completadas pela criminosa ambição de Lawrence Morrison, que nos arrebatou as derradeiras migalhas apenas por uma questão de inflexibilidade religiosa. Então, vamos lembrar que o século XVII foi um período de repressão estatal protestante contra a maioria católica, transformando a questão religiosa, que, como Samuel comenta,
em uma ferramenta de controle colonial britânico na Irlanda. Então, esse que menciona aqui, né? Daí eu fui pesquisar, né? A gente tem que esse romance de Emmanuel, ele traz tantas informações, né, que nos obrigam a pesquisar para compreender, né, as personagens que surgem, as situações que aparecem, né, os episódios sérios e que fazem parte da história, né, e que, de uma forma muito contundente, reforça a verdadeira, né, a veracidade, não a verdadeira, a veracidade da psicografia, né, de Francisco Cândido Xavier. Então, Oliver Cromwell, né, temos aí um personagem, Oliver Cromwell, que foi citado aqui por Samuel, né? Ele era como é que se diz, um puritano. Ele foi o primeiro Lorde Protetor da comunidade da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Aquela época eles chamavam, então, inclusive, de ditadura Cromwell, ou República Puritana. Então, a explicação que eu encontrei para isso, né, foi que no século XVII, a situação religiosa na Irlanda foi marcada não por uma inquisição formal dos protestantes contra os católicos, né, no sentido da Inquisição Ibérica, a Inquisição Ibérica do século XV, né, que durou 350 anos, mas sim por intensas perseguições políticas e religiosas impostas pelo domínio britânico protestante, resultando em confisco de terras, né, que foi a questão aqui, né, da família Davenport, né, perdeu terras, né, marginalização e violência. E a resistência católica a essa imposição anglicana protestante gerou um conflito que durou décadas, né, muitas décadas. E é interessante, né, que os católicos romanos eram uma minoria significativa na Escócia e na Inglaterra, mas não na Irlanda. E na Irlanda eles eram uma grande maioria, né? Então, aí veio essa questão, né? Esse conflito religioso entre a maioria protestante com a minoria católica, contrário, a maioria católica com a minoria protestante na Irlanda, né? Diferente da Inglaterra e a Escócia. E este senhor, né, ele foi o primeiro Lorde Protetor, né, dessa comunidade. Eu encontrei aqui que ele nasceu em 1599 e desencarnou em 1658, aos 59 anos, de malária. Foi sepultado, olha, tem uma questão assim interessante, que até me impressionou. Ele foi sepultado na Abadia de Westminster, a famosa Abadia de Westminster, em Londres, né? Mas após a tomada de poder pelos monarquistas, em 1660, seu corpo foi retirado da sepultura, Abadia de Westminster, pendurado por correntes e decapitado. Uma coisa violenta isso, né? Mas, enfim. Então, tivemos essa questão, né? Ainda teve essa revolta, teve uma revolta irlandesa em 1641. E o romance ele começa aqui em 1662, né? Começa a ser narrado em 1662.
e a rebelião de católicos irlandeses contra o domínio protestante, resultando em massacres de colonos protestantes, né? O que alimentou o medo e a perseguição contra os católicos por décadas. Tudo durou muito tempo, né? Tudo se estendeu, né? Esses conflitos religiosos são muito sérios. Então, essa família, né? E muitos outros, né? Irlandeses que estavam ali querendo exercer a sua fé católica e estavam sendo impedidos, né? Então, vamos ver como é que a coisa se desdobra para essa família católica, né? Numa situação em que o protestantismo estava em alta e era a maioria, né? É horrível, disse a moça impressionada, mas sinto aqui um esquecimento lastimável. Acredito que Cirilo não está informado deste quadro de tamanhas necessidades. Assim, disse Constância resignada. Nosso filho tem seus ideais, Susana, e não parece justo arrancá-lo de suas esperanças e atividades em Paris apenas por egoísmo do lar. Um pensamento bem maternal, né, bem bondoso. Não queria que o filho viesse para lá sofrer se ele estava vivendo melhor na França, né? Aqui, porém, não se trata de egoísmo, revidou a jovem. Francamente, não esperava encontrá-los em pobreza tão crua e dizer-se que Cirilo casará ignorando tudo isso. Não seria razoável incomodá-la, minha filha, atalhou Samuel, conformado. A carta de Jacques notificava-nos ao acontecimento com profunda certeza de sua felicidade. Constituiria falta grave de nossa parte desviá-lo do destino venturoso junto da jovem escolhida. Aqui, então, temos esse amor paterno também, né? Então, o casal, o pai e mãe, eles não queriam trazer o filho para essa questão tão amarga que eles viviam, né? E atrapalhar a vida amorosa dele que iniciava, o trabalho que ele tinha, a vida que ele levava normalmente na França. A moça esboçou um gesto de ciúme que passou despercebido e voltou a insistir. Considero, entretanto, que para todas as coisas há tempo adequado. Cirilo precisa conhecer esta angustiosa situação. Então, aqui nós podemos perceber que, ao mesmo tempo que ela é sincera, né, ela ficou surpresa, espantada com a situação toda, com a história, né, que o casal trouxe, e ver os primos, né, tão desnutridos, todos passando por necessidades, e Cirilo não saber, mas, ao mesmo tempo, ela já começou para maquinar, né, que Cirilo, que está lá todo feliz, tem que vir para cá. Ele tem que ver isso. Vamos ver. Constância, muito carinhosa, lembrou comovidamente. Ora, Susana, creio não devermos perturbar nosso filho, senão em circunstâncias extremas. Quem sabe terás algum meio de nos socorrer sem que tenhamos de mandar a Paris qualquer notícia torturante. Muito poderíamos obter de tuas valiosas relações na Inglaterra. Muito sensibilizada com o apelo comovente, a jovem acrescentou com afetuoso interesse. Sem dúvida que não voltarei a Blois sem haver atendido às vossas necessidades. Tenho recados de Henriqueta para Londres e espero que as coisas sejam conciliadas a nosso favor. Não me conformo com essas crianças quase ao desamparo no quadro de infortúnio que estou a ver. E num gesto expressivo para Constância, perguntou com seu orgulho ferido. Onde está o cravo que tanto a distraía nas noites de inverno? Que é feito das tapeçarias, das baixelas de prata? A bondosa senhora explicou num sorriso humilde.
foram vendidos ao Sr. Gottfried, quando Patrício e Doroteia, os irmãos menores, né, estiveram atacados pela febre. O sítio do Linho foi alugado? Interrogou a moça com decisão. Lawrence Morrison moveu uma ação contra nós e fomos despojados desse terreno, explicou Samuel contra o Estado. E os rebanhos? Não temos mais recursos em pastagens. Conservamos apenas alguns bois de serviço e algumas cabras. Isso é insuportável, exclamou a jovem assaz irritada, bastante irritada. Em seguida, uma pausa mais longa, em que os três se sentiam em face de sério problema, Susana inquiriu com firmeza. Que sugerem para que eu possa começar o trabalho de reivindicação de tantas injustiças? Samuel Davenport parou os olhos no horizonte, embaciado do crepúsculo, meditou longamente e respondeu. Minha filha, não desejaria acabar minha existência aqui, onde a lembrança da mocidade venturosa me agrava os terríveis desgostos. Nossa ilha está dilacerada pelas perseguições e nossa fé religiosa, né, o catolicismo, é irredutível. Não me sinto capaz de bajular os protestantes impiedosos e por este motivo devo contar com as humilhações de toda sorte enquanto viver. Não suporto os ímpios ingleses e morrerei no seio de nossa amada igreja. Neste caso, venho sonhando ultimamente com uma vida nova, na grande colônia da América, para onde se transferiram muitos dos nossos amigos expoliados. E, como experimentando outro ânimo, imaginando a soberba visão do novo mundo, continuou. Lá se encontram os Taylors, os Dalton, os Harrison, os Richmond. Todos prosperam vertiginosamente e acreditam em Deus como entendem. Erguem capelas nos montes, criam rebanhos fortes, à margem de rios fartos e de pastagens sempre verdes. Dizem, Susana, que por lá o céu é muito azul e que as flores povoam as estradas quase o tempo todo, favorecidas pela bênção constante de um sol ardente e amigo. Arquimedes Taylor, que voltou a Belfast no mês passado a fim de procurar alguns documentos importantes, visitou nossa granja e muito me animou a partir com a família. Informou-nos de que, na América, protestantes e católicos se unem fraternalmente na faina dos trabalhos comuns, né, na tarefa dos trabalhos comuns, em atitude muito diversa da adotada por companheiros irlandeses que se bandearam para políticos dos senhores poderosos e nos deixaram em abandono. Com exceção do velho Gordon, que pretende transferir-se também para a colônia no ano próximo, ninguém mais nos procura. Por ocasião da grave moléstia das crianças, eu e Constância lutamos com a enfermidade completamente desamparados. Estamos cansados de sofrer injustiças. O padre Bernardo, que nos confortava nas fadigas diárias, foi banido há 2 semanas. Por tudo isso, venho afagando a ideia de buscar outras terras. A moça notava em silêncio as alegações do tio, procurando tirar as suas conclusões a respeito das providências sugeridas. À medida que Samuel Davenport expunha seus planos e sofrimentos, ela considerava o assunto, calculando por antecipação as consequências. A seu ver, a partida para a colônia era a ideia aproveitável. Buscaria envolver Cirilo no projeto. Então, aqui, ela já está juntando o útil ao agradável. Ela já está maquinando coisas. Não seria interessante vingar-se de Madalena Villamil, obrigando o marido a partir para regiões tão distantes?
Se pudesse, compeliria o primo a partir só, sem a companheira. Detestava a filha de Dom Inácio, que lhe arrebatara o sonho de juventude. Ainda, porém, que não conseguisse o principal objetivo com a ausência só do primo, de qualquer modo gozaria vendo-o partir como exilados da Europa, deixando-a livre da visão de sua felicidade. Então, ela está aqui, o que ela está pensando? Seria maravilhoso ela afastar Cirilo de Madalena, para essa viagem longa, demorada e distante. E se isso não acontecesse, se por acaso Madalena o acompanhasse, estaria bem também, porque assim eles estariam longe e ela não teria como ver a felicidade dos dois. Este é o ciúmes, este é o ódio, esta é a inveja. Obcecada pela recordação de Cirilo, de quem não conseguia esquecer-se, ponderou com atenção no socorro indispensável aos tios de Belfast, concluindo mentalmente que seria fácil ir a Londres e obter as providências políticas para que se lhes fizesse justiça na própria terra que os vira nascer, mas, segundo suas convicções íntimas, não encontraria oportunidade mais adequada para vingar-se. Este é o desejo dela, é vingar-se mesmo, né? É tudo que ela quer. Então, tudo, tudo se está, como é que a gente fala? Tudo está, me fugiu a palavra, mas enfim, está tudo se encaminhando para que ela possa juntar, como eu disse, o útil ao agradável. Né? Madalena conheceria o peso de sua força cruel. Dominada por semelhantes sentimentos, a jovem de Blois sentenciou. Seus planos, meu tio, são louváveis e lastimo sinceramente não poder acompanhá-los à colônia distante. As terras novas sempre me empolgaram a imaginação por sua riqueza e grandiosidade, de acordo com as notícias trazidas pelos corajosos conquistadores. Após um momento em que Constância e o esposo lhe seguiam atentamente os mínimos gestos, continuou. Quais as providências iniciais para realizar nossos propósitos? Bastaria que alguém se interessasse por nós na corte, acentuou o tio, com imensa esperança a rebrilhar nos olhos. Lord Arlington é hoje uma autoridade incontestável na política nova, e com a sua influência poderá facultar-nos um título de propriedade agrícola na colônia. Isso conseguindo, venderíamos o que nos resta e escolheríamos a chamada região de Connecticut, onde pretende fixar-se o nosso generoso Gordon no próximo ano. Aquele amigo, né, que trouxe as notícias, contou tudo de como as coisas eram por lá e que estava se preparando para ir no ano seguinte, né? Pois irei a Londres para esse fim, exclamou a jovem resolutamente. Não existe também um auxílio financeiro aos que partem? O governo da França costuma amparar as famílias que se dirigem para as regiões inexploradas. Na Inglaterra, os prestigiados por pessoas influentes também conseguem, às vezes, idêntico auxílio, falou o tio, né? Insistirei com as autoridades competentes para que recebamos o benefício. Se Lord Arlington não dispuser de elementos com que me possa atender, recorrerei à própria coroa. Ela tinha relações com todos, acesso, né, a todos os poderosos. Os tios carinhosos entreolharam-se com viva satisfação, como quem recebia o socorro longamente esperado. Resta saber, prosseguia a sobrinha resoluta, como e quando se dará a partida de Abraão Gordon com os seus.
Visivelmente confortado, Samuel Davenport explicou: creio que a viagem se fará na segunda quinzena de julho do ano próximo, né? Segunda quinzena de julho de 1663. E o capitão Clinton fornecerá passagem nos seus barcos a preços módicos. Entretanto, em suas experiências do mar, ele exige que cada família apresente 3 homens válidos para cooperar nos trabalhos da travessia. Acredito, pois, que encontraremos certas dificuldades tão só para atender a esta exigência, porque não me sinto muito bem de saúde e o Guilherme agora é que vai completar os 18 anos e os outros eram menores. Né? E Cirilo? Interrogou Susana admirada. Naturalmente, não será possível isentá-lo do cumprimento desse dever. Olha, deixa que ela precisava, né? Constância careteou como quem não desejava perturbar o filho, mas Samuel obtemperou. Pensei mesmo em convidá-lo a partir conosco, mas o casamento talvez lhe haja imposto outros projetos definitivos para o futuro. Susana refletiu um instante, ocultou os verdadeiros sentimentos, seus sentimentos de maldade, de perversidade, não é? Que nutria sobre a rival e murmurou: Madalena Villamil é boa moça e compreenderá as nossas necessidades prementes. Sem dúvida, acompanhará o marido, e dado que o não possa fazer, nem por isso o impedirá de cumprir o dever filial. Tenho certeza de que conseguirei os títulos de posse em Londres, e enquanto iniciamos as providências, poderão escrever a Cirilo expondo-lhe a situação com franqueza, dizendo-lhe convir a que esteja em abril para inteirar-se do assunto e preparar-se convenientemente para a viagem em julho. Até a primavera terá gozado bastante a sua lua de mel e não é muito se lhe peço o comparecimento em Belfast daqui a 3 ou 4 meses. Ela tinha tudo na ponta do lápis, minuciosamente resolvido, né? Depois de ligeira pausa, acentuava. E é justo não esqueçamos de escrever igualmente para Blois. Em seu profundo potencial psicológico, estava certa de que Cirilo não deixaria de aconselhar-se com o tio e concluía: conhecemos o ascendente de papai sobre a índole caprichosa do primo e faz-se necessário que ambos conheçam o caráter urgente das decisões a tomar. Muito esperta, né? Ela já viu que, de repente, Cirilo poderia buscar o tio Jacques para conversar sobre o que fazer, e então era importante que o tio Jacques também, né, o pai dela, Jacques, também soubesse de toda a gravidade da situação. Constância, jubilosa, admirada com o poder de resolução da sobrinha, falou satisfeita. Deus nos ouça, porque já comentamos o assunto como se tudo estivesse providenciado com inteira segurança. A senhora não duvide, esclareceu a jovem. Não descansaremos até que todas as coisas se resolvam. Estas crianças, e designou com um gesto o interior da casa, onde os meninos brincavam em alvoroço, hão de crescer numa vida nova. É impossível que dobremos a cerviz, né? Dobremos o pescoço ante o cerco da miséria, né? Que se rendam à miséria. Né? Em muitos casos, a resignação deixa de ser virtude para tornar-se inimigo cruel. Em seguida, quando o véu da noite se fechara de todo, transferiram a conversação para a sala espaçosa do fogão de inverno, onde Samuel, muito depois de se haverem recolhido a sobrinha e a esposa, ainda permaneceu largo tempo a meditar, como se conversasse com as achas ardentes, né, com as toras ardentes daquela amada lenha do Ulster, que encerrava para o seu espírito um escrínio sagrado, né, um cofre sagrado de inesquecíveis tradições.
Então estava ele ali, quieto, sozinho, pensando em tudo, todas as coisas. Né? Somente após, continua a história, né? Somente após o ano bom, Susana se dirigiu para Dublin, onde tomou uma embarcação que saía do canal de São Jorge, com destino aos portos da Mancha. Partia em busca das concessões de Londres, interessada e esperançosa, depois de haver orientado os tios com relação às missivas, às cartas endereçadas a Paris e Blois. E assim, em fevereiro de 1663, as cartas de Belfast mudavam as perspectivas entre os cônjuges venturosos. Receberam as cartas. Cirilo leu emocionado a carta paterna que lhe falava dos enormes prejuízos e infortúnios experimentados e da resolução de partir para a América à procura de valores novos, suplicando seu amparo filial em tão graves circunstâncias. Insistia para que o acompanhasse na viagem, ainda que não pudesse transferir-se definitivamente com a jovem esposa para o novo mundo. Calculava que bastariam alguns meses de cooperação e poderia voltar a reassumir as obrigações que o retinham na capital da França. Samuel sugeria, carinhosamente, que a esposa o acompanhasse na longa viagem, empreendida para a tranquilidade de todos. Quanto aos encargos de ordem material, esperava compensá-lo, doando-lhe parte do produto da venda do resto de sua propriedade rural na Irlanda do Norte. Madalena, por sua vez, mostrava-se fundamente sensibilizada. Constância enviou-lhe carinhosa carta, na qual lhe rogava assistência e auxílio moral para a transferência desejada, destacando o obséquio que a nora lhe prestaria, favorecendo a partida de Cirilo, de maneira a lhes atenuar o rigor dos inúmeros trabalhos. Enviava-lhe, com afagos maternais, delicada folha de trevo, como lembrança da missa a que assistira em intenção da sua aventura conjugal nas vésperas das núpcias. Aqui nós vemos Emmanuel ele tem uma sutileza para trazer as informações, né? Essa folha de trevo, né? Folha de trevo, o trevo é um símbolo nacional da Irlanda. É o símbolo de 3 folhas, né? Que traz a lembrança da Santíssima Trindade, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse trevo das 3 folhas, o shamrock, né? Ele é a marca da Irlanda. Então, aqui é uma forma delicada, né? Amorosa, né? Delicada é o trevo, aqui no caso, no texto, mas é uma forma amorosa e delicada da sogra, né? Agradar a nora, mandar um carinho para a nora, né? A folha de trevo. Ele não explica nada disso que eu estou falando, está subentendido, né? É sutil. Emmanuel usa, né, da sutileza nas informações dadas durante o narrar da história. Muitas coisas são colocadas delicadamente e que são importantes. Relatava, mãe afetuosa, as enxaquecas do marido, as necessidades dos filhinhos. Procurava, enfim, convencer a nora de que deveria partir também com eles e fazia-lhe sentir que sua casa era igualmente da nora, a qualquer tempo. A jovem esposa de Cirilo chorou emocionada ao receber as confidências da sogra. Se fosse possível, teria partido para Belfast naquele mesmo dia, a fim de confortá-la, mas não podia considerar sequer a possibilidade de uma visita a Ulster nos meses próximos, porque Dona Margarida, sua mãe, piorara muito do seu velho mal cardíaco. Prostrada,
palidíssima, não arredava pé da cama, reclamando assistência carinhosa e constante. Por vezes, as dispneias sobrevinham noites seguidas, agravando-lhes os padecimentos atrozes. Que fazer em face de tão angustiosos obstáculos? Ao crepúsculo desse dia de notícias singulares, em que as emoções agradáveis se haviam misturado largamente com a dor, Cirilo e Madalena encaminharam-se ao templo de Nossa Senhora, Notre-Dame, ansiosos por uma inspiração que lhes aliviasse a alma inquieta. Madalena desejava sinceramente ir a Belfast, atendendo aos apelos afetuosos da sogra, mas a precária saúde de sua mãe a impedia de formular qualquer projeto a respeito. Afinal de contas, dizia Cirilo sob o manto estrelado do céu, que sempre lhe enchia de encantamento o espírito sonhador, não devemos sofrer tanto, antecedendo fatos que se desdobrarão segundo a vontade do Pai Celestial. Somente partirás em março, e até lá, quem sabe? Ela era muito confiante, né? Muito fervorosa. Ela tinha uma fé profunda em Deus, né? Ele, porém, não lhe acatava os argumentos afetuosos com o habitual bom humor. Sem poder explicar o que lhe ocorria no íntimo, permanecia taciturno, calado, alheio às suas costumeiras características de resolução. Não posso compreender, Madalena, porque essa viagem forçada a Belfast me ensombra o espírito, enchendo-me de preocupações. Viagem forçada? Não digas, redarguia a esposa com bondade. Para nossos pais, todos os trabalhos constituem motivo de satisfação espontânea. Não tens feito possível pela tranquilidade do papai e pela saúde de mamãe? É indispensável não esquecer que temos igualmente dois velhos amorosos à espera de nosso auxílio na Irlanda do Norte. Visivelmente nervoso, o rapaz obtemperou. Sim, mas os meus trabalhos em Paris? E se não me puderes acompanhar a Belfast? E se Dona Margarida piorar a ponto de ser forçado a assumir compromissos com os meus, partindo sozinho para esse longo itinerário até a América? Quantas interrogações prematuras, opiniou ela, refutou ela, esforçando-se por manter um sorriso menos pessimista. Se nos acontecesse o pior, não deveríamos ainda assim inclinar o coração à vontade de Deus? Se nos separarmos por alguns dias, não será por motivos frívolos, mas por atender às necessidades imperiosas de nossos amoráveis velhinhos. E aqui, queridos, vamos fazer a nossa pausa. É chegado a hora de encerrar nosso estudo em meio às decisões, a essa conversa do casal sobre todas essas notícias, sobre o que eles têm que fazer, o que é certo fazer, né? Então, vamos encerrar aqui o estudo de hoje. E na próxima semana daremos continuidade a esse diálogo e veremos então o que será resolvido pelo casal. Vamos orar? Jesus, Mestre amado, encerramos aqui, Senhor, o estudo de hoje, onde pudemos nos aprofundar nos conhecimentos que Emmanuel trouxe, nos detalhes, nas informações importantes para compreendermos o que viviam os personagens naquela época, ao século XVII. Obrigado por tua presença conosco, a presença de nosso anjo guardião, que com certeza nos inspirou, nos ampliou o entendimento
e que possamos, Senhor, assimilar as lições de hoje. Ser conosco hoje e sempre, graças a Deus. E é isso, amigos queridos, terminamos aqui o estudo de hoje e nos encontraremos novamente na próxima semana, se Deus quiser, para darmos continuidade ao estudo da obra Renúncia. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Até lá.